A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos da palavra de Deus, o Salmo 51. Um clamor profundo de Davi por misericórdia, perdão e restauração. Esse salmo é uma chave espiritual para aqueles que desejam libertação das amarras do pecado, das feridas da alma e das cadeias espirituais que os prendem. Vamos juntos caminhar verso a verso, trazendo as revelações e orações específicas para cada área das nossas vidas. Oremos e lemos o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Faze o bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Misericórdia e graça é o que está explícito no Salmos 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O primeiro passo para a libertação é reconhecer a necessidade da misericórdia de Deus. Aqui nós vemos que Davi entende esta chave de poder e que não é pelos méritos dele, mas pela bondade divina. É por ele saber que Deus se agrada de um coração quebrantado, que ele busca as misericórdias de Deus. Muitos estão presos porque acreditam que precisam merecer o perdão. Mas a libertação começa com o lançar na graça de Deus, com o lançar-se totalmente na graça de Deus. Nós oramos: Senhor, eu reconheço que dependo unicamente da tua misericórdia. Não me trato pelos meus méritos, mas pelo teu amor. Apaga as minhas transgressões e me cobre com a tua graça. O reconhecimento do pecado é o que vem distinto nos versos 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O silêncio gera escravidão, mas a confissão traz cura. A libertação exige reconhecimento, exige que nós entendamos exatamente onde estamos e como estamos. Muitos querem a cura sem admitir a doença. Muitos querem o resultado sem admitir a necessidade que têm de receber a cura de Deus. E nós oramos: Pai, eu confesso os meus pecados diante de Ti.
Eu não escondo nada do Senhor e os meus pecados estão totalmente aparentes diante do Senhor. O Senhor visita a minha vida e os pecados ocultos aos quais eu não me lembro, lava-me com teu sangue e purifica-me por completo. Contra Deus é que nós pecamos, é o que está escrito no verso 4. Contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal à tua vista. Todo pecado, por mais que afete pessoas, ele tem a sua raiz em uma ofensa contra Deus. A libertação vem quando entendemos que precisamos de reconciliação inicialmente com Ele, primeiramente com Ele. Deus é a primícia, antes de qualquer coisa. A restauração da aliança com Deus é a base de qualquer libertação. Senhor, eu reconheço que pequei contra Ti, e por isso eu clamo que o Senhor restaure a minha comunhão, e que eu possa ter uma vida contigo, e eu possa andar nos Teus caminhos. A natureza pecaminosa é o que descreve os versos 5 e 6. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. O pecado não é apenas um ato, mas uma natureza herdada. Deus deseja transformar não apenas o nosso comportamento, mas também o nosso interior. Não apenas as nossas ações, mas também as nossas reações. Não apenas o que pensamos, mas o universo daquilo que pensamos. Libertação não é só quebrar correntes externas, mas tratar raízes espirituais internas e profundas. Deus vai além das minhas atitudes e transforma a minha essência. Planta em mim a tua verdade no meu íntimo, e que eu possa gerar os frutos do teu espírito, que não seja a dependência do que eu entendo, do que eu penso ou daquilo que eu acredito apenas, mas seja a dependência daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor traz sobre a minha vida. Purificação profunda é o que está descrito nos versos 7 e 9. Purifica-me como o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo ou hisopo era usado nos rituais de purificação. Aqui aponta para o sangue de Cristo. A purificação, ela não é parcial, mas ela deve ser integral. E só o sangue de Jesus apaga as manchas espirituais, as memórias dolorosas, os traumas, as fissuras das nossas almas e a culpa que carregamos. Senhor, purifica-me com o sangue de Jesus. Lava minha mente, lava minha alma, lava o meu espírito, que nada do passado permaneça como acusação contra mim. O verso 10 traz uma novidade de vida, pois ele nos propõe um coração novo, e a palavra diz que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Libertação verdadeira é receber um novo coração. Não basta ser limpo, é preciso ser renovado. Não basta ter a sensação de que está tudo bem, é necessário viver e experimentar a melhor graça e o melhor favor de Deus, quando Ele nos entrega um coração renovado, um coração puro, um coração sem mancha, um coração sem mácula. Muitas recaídas acontecem porque a pessoa foi limpa, mas ela não foi renovada. Para isso é necessário que o próprio Deus crie em nós um coração puro e remova de nós o coração de pedra, e que Ele nos oferte, que Ele nos entregue um coração e um espírito firme para que nós não vacilemos. Para isso, os versos 11 e 12 nos levam exatamente para a presença do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me alegria, a alegria que vem da tua salvação. A maior libertação é viver na presença. A maior libertação é estar na presença. O pecado rouba a alegria, mas o Espírito restaura a alegria que vem de Deus. Sem o Espírito Santo não há libertação duradoura. É Ele quem nos sustenta. É Ele quando nós não temos como falar. É Ele quando nós não temos sequer como orar a Deus. Quem ora, quem fala a Deus com gemidos inexprimíveis, quem intercede por nós. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Enche-me de alegria e fortalece-me para que eu possa permanecer firme no Senhor.
E a partir daí, o testemunho e o louvor descritos nos versos de 13 a 15 nos ensina que então nós ensinaremos aos transgressores os teus caminhos, porque agora nós aprendemos os caminhos. Os caminhos estão sempre conectados ao coração de Deus. Os caminhos estão sempre conectados a nós reconhecermos as nossas aflições, os nossos pecados e confessarmos eles diante de Deus. Então o Senhor vai abrir os nossos lábios e as nossas bocas entoarão louvores ao Senhor. A verdadeira libertação gera testemunho, e o testemunho verdadeiro gera libertação para aqueles que nos conhecem, porque vão conhecer a Deus. A verdadeira libertação gera testemunho. Quem é liberto não se cala, mas compartilha o que fez. Quem é liberto grita aos quatro cantos do mundo o que Deus fez em sua vida. Um sinal de libertação é a boca que louva e ensina. Deus, usa a minha vida como um testemunho. Abre meus lábios para proclamar a tua grandeza. Então nós sabemos que o coração quebrantado, descrito nos versos 16 e 17, diz que, pois não te comprases de sacrifício, o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, um coração contrito que o Senhor não despreza. A libertação não se conquista com rituais, não se conquista com religiosidade, não se conquista com aglomeração de pessoas, mas com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Quando nós entramos diante de Deus com um coração firme, com um coração sincero, com um coração destemido para receber a graça e a redenção de Deus, Ele se agrada e Ele nos alcança com seu amor. O quebrantamento abre portas para que a graça entre sobre as nossas vidas e fecha as portas do orgulho, pois o orgulho nos mantém longe da presença. Senhor, eu me humilho diante de Ti, quebranta o meu coração e torna-me dependente da Tua graça, para que nós possamos fazer a aplicação real deste salmo, meus queridos irmãos. É mais do que um pedido de perdão, nós precisamos entender a complexidade, a simplicidade, mas a profundidade desse salmo, pois ele é um manual de libertação espiritual. Ele é um manual passo a passo de reconhecimento, confissão, purificação, renovação e testemunho. Quando aplicamos esses princípios, somos libertos não apenas das culpas do passado, mas das correntes que tentam nos aprisionar. Não apenas daquilo que nós vimos e sentimos, mas aquilo que está nos lugares espirituais, aos quais nós não temos acesso, mas o Senhor, por sua misericórdia, por seu poder e por sua graça, nos alcança. E nós oramos: Pai amado, em nome de Jesus, eu me uno a cada pessoa que ora neste momento comigo. E assim como Davi clamou o Salmo 51, nós clamamos pela Tua misericórdia. Apaga as transgressões, purifica-me com o sangue de Jesus e renova com o coração que sustenta o Teu Espírito Santo e restaura a alegria da Tua salvação em cada coração. Que toda acusação, toda prisão espiritual e toda corrente do inimigo seja quebrada agora, em o nome de Jesus. Que cada vida aqui seja testemunho vivo da Tua presença, que nós nos tornemos esse testemunho que leva a esperança, a graça, a favor e principalmente a Tua glória àqueles que nos observam. Levanta os homens e as mulheres, Senhor Deus, libertos, quebrantados e cheios do Espírito Santo. Declaramos que somos lavados, purificados e renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que nessa hora, meu irmão e minha irmã, receba a misericórdia, a graça e o favor do Senhor. Eu oro e agradeço pela tua vida. Que Deus abençoe. Seguimos firmes, crendo e sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus abençoe sua vida e até a próxima.